Rádio CBN trouxe uma informação a respeito das ameaças que o Supremo recebe, e aí eu fui atrás e o resultado está aqui no blog. Gente, o Supremo recebeu mais de 1.000 ameaças, 1.000 ameaças desde o dia 8 de janeiro. São uma média de 3 ameaças por dia. Esse dado aqui, o Falcão tinha, inclusive, citado numa reportagem de ontem, a média de ameaças diárias. Mas mais de 1.000 ameaças desde o 8 de janeiro. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e mais 6 generais da reserva do Exército, entre eles Braga Neto e Augusto Heleno, e outras 34 pessoas, no inquérito sobre a tentativa de golpe no país. Se condenados, eles podem pegar até 30 anos de prisão. Essa é a primeira vez na história em que o Brasil indicia militares de alta patente por tentativa de golpe de Estado. Para os investigadores, o ex-presidente sabia do plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. Os acusados pela Polícia Federal vão responder por 3 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Entre os 37 nomes no inquérito estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, o candidato a vice na chapa dele na eleição de 2022, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, Mário Fernandes, general da Reserva, preso na terça-feira, Almir Ganier, ex-comandante da Marinha. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de janeiro de 2025. São 9 horas da manhã. Se tem alguém furioso com Bolsonaro hoje no Brasil, é o Exército. Vem a público o tamanho do vexame que a força irá passar ao longo de 2025 por causa dele. Vou entrar em campo usando meu exército, disse Bolsonaro em reunião da alta cúpula do governo. Transcrição de conversa foi obtida pela Polícia Federal por meio de um vídeo encontrado no computador do tenente-coronel Mauro Cid. Para entender a razão da confiança de Bolsonaro ao chamar o exército de seu, é preciso entender o seguinte: a partir de 2020, 7 militares de alta patente, agora indiciados no inquérito da Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado, receberam mais de 2,2 milhões de reais em verbas indenizatórias em seus vencimentos nas Forças Armadas, uma média de mais de 300 mil reais por cabeça. Hoje, os agraciados têm certeza de que não compensou tudo o que fizeram. 2 anos depois dos ataques que vandalizaram as sedes dos 3 poderes, do governo e do governo federal, o PT, partido de Lula, preparou 2 atos para o próximo dia 8 em Brasília, enquanto o Supremo prepara algo ainda menos desagradável para os militares e aquele que os enfiou nessa enrascada. A enrascada é que, graças a Bolsonaro e toda a cúpula militar de seu governo, de 2022 para cá, Brasília se deparou com uma face do terror. A capital federal virou alvo de tentativas de atentados de golpe de Estado, em um período de turbulência que mira as instituições democráticas. E ainda há o medo de que Brasília se torne palco de mais ataques. Ou seja, o que Bolsonaro e seus generais e tenentes-coronéis fizeram é tão grave que ainda não se conseguiu desfazer completamente. Durante o governo Bolsonaro estiveram sempre ao seu lado militares como o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, não é? E candidato a vice na chapa de Bolsonaro neste ano, Walter Braga Neto, além de vários outros oficiais que compunham a cúpula militar daquele, vá lá, governo. A situação dos militares é ainda mais dramática porque estão sendo denunciados por outros generais de peso que integraram o governo Bolsonaro, razão pela qual o Ministério Público Militar aguarda a PGR para abrir a investigação por golpe de Estado.
Os militares sabem que Moraes não tem medo de processar nenhum deles. Note-se que quando Donald Trump retornar à presidência dos Estados Unidos, o Brasil terá uma autoridade daquele país investigada pelo Supremo Tribunal Federal. O dono da SpaceX e do X, antigo Twitter, o empresário bilionário, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, indiciado no inquérito das milícias digitais por Alexandre de Moraes. Ou seja, o STF não está brincando. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. A transcrição da conversa foi obtida por meio de um vídeo encontrado no computador de Bolsonaro. Vou entrar em campo usando o meu exército. Ele dizia que o exército era dele. E os generais que agora estão enrascados, e os militares de outras patentes, outros oficiais, descobriram que o exército não é dele nem de ninguém. O exército é do Brasil. E, na verdade, agora o exército quer que as pessoas entendam que quem deve ser responsabilizado por todo esse drama que aconteceu no país não é o exército, e sim os CPFs, não é? Os CPFs daqueles que fizeram toda essa lambança. Veja, os militares foram muito bem pagos por Bolsonaro. Eles receberam, esses 7 militares principais aí que estão no centro das acusações, foram indenizados em mais de 2 milhões de reais, dá uma média de 300 mil reais por cabeça. Compensou? Será que compensou? Não compensou, porque 300 mil reais por cabeça, claro, alguns ganharam um pouco mais, outros um pouco menos, mas esse dinheiro evidentemente não paga a liberdade deles e a vergonha que vem aí. E o exército está furioso com esse sujeito. Não é por outra razão que o governo e o partido do governo preparam atos para marcar os 2 anos do 8 de janeiro, porque o ano de 2025 vai ser o ano em que o Brasil e o mundo vão mergulhar nessa trama golpista e conhecer muitos detalhes que até agora, inclusive, não foram revelados. Isto aqui não aconteceu do nada, há muita prova contra o Bolsonaro e as Forças Armadas, mas, sobretudo, o Exército, querem se desvincular dessa gente. E a única forma deles se desvincularem é entregarem a cabeça do Bolsonaro e dos generais. O Exército pode querer qualquer coisa hoje, menos a impunidade de Bolsonaro, porque eles conseguem entender, os militares conseguem entender a gravidade disso. E as provas disso. O Bolsonaro não tem cérebro suficiente para entender a dimensão do que ele fez. Os bolsonaristas da 5ª série do Congresso Nacional não conseguem entender o que é que uma cena dessa significa. Isso não é algo comparável, por exemplo, a manifestações do MST. Esses prédios não deixaram pedra sobre pedra. Logo depois do 8 de janeiro, no comecinho de fevereiro, eu estive no Palácio do Planalto numa entrevista que o presidente Lula deu, assim que começou seu governo, a jornalistas de esquerda. Eu entrei nesse palácio, minha amiga, meu amigo, eles não deixaram um banheiro em condições de uso nenhum. Eu procurei, só se foram banheiros privativos, porque os banheiros coletivos da área interna do Palácio do Planalto, eu saí procurando, acabei tendo que me segurar. Agora eu fico perguntando a você como é que situação, em que situação que o governo Lula começou. E muita gente não entende isso. O fato é que de 2022 para cá, Brasília se deparou com uma face do terror. A capital federal virou alvo de tentativas de atentados e de golpe de Estado em um período de turbulência que mira as instituições democráticas. Você tem visto a quantidade
de casos. Tem o Homem-Bomba, você tem também outros que agora, na virada do ano, foram presos com planos de matar, de atacar autoridades, de cometerem atos, não é, criminosos e até de terror, né? E o Bolsonaro tinha alguns generais sempre com ele, sempre. Estavam onde quer que ele fosse. Este aqui, para você ter uma ideia, o Freire Gomes está denunciando este e este. Né? Só o Mourão que conseguiu se salvar e o Eduardo Ramos que acabaram pulando fora, se afastaram do Bolsonaro. Eles viram o tamanho da encrenca e não participaram da festa. Mas o resto da cúpula militar do governo Bolsonaro está todinha comprometida. O Freire Gomes e outros ex-comandantes do Exército da Aeronáutica revelaram à Polícia Federal que Bolsonaro apresentou o plano de golpe. Aqui você tem o Freire Gomes, que era o sujeito que ele escolheu para comandar o Exército. É esse cara que está denunciando o Bolsonaro. E é nisso que o STF se assenta. O STF se assenta no fato de que esses militares que ele colocou na cúpula do governo, o comandante da Marinha, que era o Batista Júnior, da Marinha não, da Aeronáutica, que era o Batista Júnior, é que estão denunciando. E isso tem um peso para o Exército, mas também permite ao Exército dizer, olha, nós não fizemos nada disso, nós estamos denunciando o Bolsonaro. Na verdade, o Freire Gomes se torna o Exército nessa história inteira. É a explicação que o Exército Brasileiro vai dar ao mundo. Tanto que o Ministério Público Militar aguarda a denúncia do PGR, do Paulo Gonet, para abrir a investigação por golpe de Estado contra Braga Neto, Bolsonaro, contra todos eles. O Ministério Público Militar também vai abrir ação e quer vê-los atrás das grades. Veja, o Ministério Público Militar, por conta da decisão da alta cúpula do Exército, querem o Bolsonaro atrás das grades, querem que o STF encane o Bolsonaro. O que acontecerá com o inquérito de Moraes contra Elon Musk? Esse fato mostra o que é que o STF e o Alexandre de Moraes vão fazer. Você veja que eles não estão nem preocupados aí que o Elon Musk é secretário do governo Donald Trump. Eles vão para cima. O STF vai para cima até do governo dos Estados Unidos. Quanto mais do Bolsonaro e de uns militares aí. Eles não estão brincando. O STF não está brincando. Distante do Congresso, inclusive o Lula se aproxima do STF e está montando uma barreira de 2 dos 3 poderes, não é? Na verdade, mais, porque agora as coisas vão mudar no Congresso. Os 3 poderes, a República vai se unir a partir desse 2025 para pegar esses golpistas e acabar com o fascismo no Brasil. Veja, o Brasil tem uma chance inédita de dar um golpe mortal no fascismo. O Lula entra nos 2 anos finais do mandato de olho em consolidar programas, alavancar a popularidade e fechar aliança com o STF, não é? E com o Congresso Nacional. Também com o Congresso Nacional, e, além do que a PGR. O Gonet começa sob a expectativa de denúncia contra Bolsonaro e você veja, aqui tem um trecho dessa reportagem, que eu já vou direto nele, que é o seguinte: o atual chefe da PGR chegou ao cargo sob desconfianças da mídia, né, tal, após ter sido escolhido por Lula sem ter o nome incluído na lista tríplice do Ministério Público, que é gozado, porque o único que
respeitou essa lista até hoje foi o Lula. Pesou a favor de Gonet a proximidade com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que pediram ao Lula para nomear. E agora o Lula e o Gonet têm se encontrado frequentemente no Palácio do Planalto, está isso aqui nessa matéria, mas não vou ler ela todinha, e tem uma aliança entre os poderes hoje que inclui também o STF, sobretudo o Alexandre de Moraes. Veja que o Alexandre de Moraes não quer conversa com esses caras. Esse espertalhão aí, o Valdemar, visitou todos os ministros do STF, menos o Moraes, porque o Moraes está firme ali, está inalcançável, e é ele que vai esmagar essa quadrilha de golpistas, né? O Lula tem expectativa, inclusive, de dias melhores com o Congresso, por conta dos dois novos presidentes. Um otimismo crescente no governo Lula tem funcionado como força motriz dos próximos 2 anos, mesmo em meio à crise das emendas que estremeceu a relação dos 3 poderes. Integrantes das pastas palacianas fazem uma avaliação de que a provável eleição de Hugo Mota para a cadeira de Arthur Lira e Davi Alcolumbre para a cadeira de Rodrigo Pacheco vai apaziguar os ânimos. Quando Lira e Pacheco foram eleitos, era pleno governo Bolsonaro, o que trouxe um alinhamento dos dois, mais de Lira, inclusive, num contexto que a extrema-direita ditava os rumos políticos e econômicos do país. E agora o Lira continua com aquele ranço da época bolsonarista e de ter que dar satisfação para os bolsonaristas, porque ele era aliado do bolsonarismo. E, de repente, entra o Lula. Então, o próximo presidente da Câmara não vai ter esse compromisso. E, além de tudo, o Lula ainda tem o Galípolo, que já começou a trabalhar. A taxa de juros caíram com a mensagem de Lula Galípolo, dizendo que ele vai ter liberdade e graças ao pacote de economia de gastos. Então, a economia vai começar a entrar nos eixos, porque não vai ter ninguém pressionando a taxa de juros e mantendo o dólar alto como fazia o Campos Neto. E é por isso, então, que os generais estão na verdade, o Exército está para passar por um período muito difícil. Com Braga Neto, chega a 8 o número de militares presos por trama golpista. E, na verdade, essa montagem do Lula de um grande acordo entre os poderes para levar esses criminosos às barras da lei, puni-los, fazer com que sirvam de exemplo, preocupa o Exército, e o Exército, por isso, está querendo participar dessa coalizão para punir os golpistas. Veja só, minha amiga, meu amigo, a quantidade de militares que estava envolvida na tentativa de golpe e que agora vão todos ver o sol nascer quadrado. O ano começa com um general de 4 estrelas na cadeia e militares na mira da justiça. Os alvos das autoridades são começar pelo Braga Neto, principal deles, depois o Bolsonaro. Depois você tem o Augusto Heleno, outro alvo que é muito importante em tudo isso, porque o Heleno é um ícone no Exército, não é? Ele é um sujeito muito prestigiado no Exército. Então, realmente, a prisão desses dois aqui vai ser algo, a condenação e a prisão desses dois, né? O Braga Neto já está preso, mas o velhinho aqui ele vai passar pelo menos um período aí na cadeia, pela idade dele, talvez nem fique muito tempo, mas a condenação dele e ele chegar a ser preso, isso vai ser muito pesado para o Exército, mas tem muito mais. Você tem o comandante da Marinha, esse está lascado, vou dizer para vocês que ele está lascado, ele que queria dar o golpe. Esse é outro que queria dar o golpe, que era o ministro da Defesa do Bolsonaro, o Paulo Sérgio Nogueira, muito complicado, ele apoiou a trama golpista.
Você tem esse Laércio Virgílio, é outro general importante que também estava envolvido até o pescoço na trama golpista. Tem o general Mário Fernandes, esse talvez seja o militar contra o qual existem mais provas. Ele que escreveu, formulou o plano Punhal Verde e Amarelo, que pretendia matar Lula, Alckmin e Moraes. Esse é o que está em pior situação em termos de provas, porque acharam no celular dele o plano para matar todo mundo. Esse outro aqui, também golpista até o pescoço, está muito enrolado, o Estevão Teófilo, que era o comandante das forças terrestres e que disse para o Bolsonaro: é só você assinar o decreto que eu vou para cima, fecho o Congresso, prendo o Lula, mato quem for necessário, faço o que você mandar, só precisa assinar o decreto. Você tem um que não tem aqui a foto, mas é o coronel Cleverson Ney Magalhães, oficial dos Quides Pretos, participou da reunião que identificou a necessidade de matar Alexandre de Moraes. O tenente-coronel Rafael Martins era um dos Quides Pretos, seria o líder da Operação Copa 22, feita para que Lula não tomasse posse. O major Ailton Gonçalves já tinha sido preso na operação que apurava fraudes no cartão de vacina de Bolsonaro, e a investigação aponta que ele agia a mando de Braga Neto, difamando o Freire Gomes, que é outra questão que vai pegar muito pesado para esses militares, que foi o ataque ao comandante do Exército, Freire Gomes, inclusive a família dele. Coronel Anderson Lima de Moura, de acordo com a Polícia Federal, é um dos autores da carta redigida por militares depois da derrota de Bolsonaro. Coronel Fabrício Bastos escolheu militares para participarem da reunião de 28 de novembro em que o golpe foi planejado, e ele trabalhava no Centro de Inteligência do Exército, foi condecorado por Lula ano passado. O Mauro Cid está lascado também, ele corre risco, inclusive, de perder a delação dele. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima participou em várias frentes da disseminação de fake news sobre as urnas eletrônicas e participou do planejamento de golpe e monitoramento de Lula e Moraes. Tenente-coronel Ronald Araújo, suspeito de participar das discussões da minuta golpista, e o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues, foi cedido pela ABIN e espalhou informações falsas sobre ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, para desacreditar o processo eleitoral. Todos esses vão pagar caro, e isso aqui vai ser uma exposição muito pesada para o Exército, e a única chance de o Exército se manter meio longe dessa vergonha toda vai ser colocar esses dois numa cana muito dura. O Exército também tem muito interesse na prisão, na condenação e na prisão desses dois. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.